Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Pessoal, para a gente poder fechar então esse terceiro bimestre, né? Já estamos chegando ao fim de mais um bimestre. Eu separei aqui para vocês para a gente falar um pouquinho de educação por princípios, né? De acordo com a metodologia da nossa escola, um relacionado. Durante o bimestre, a gente falou de um princípio de individualidade, né? Mas eu consigo identificar, lógico, né? Que a gente consegue identificar todos os princípios, isso vai de acordo com a, a percepção, o conhecimento de cada um. Mas aqui eu coloquei para vocês um outro princípio, que é o princípio de unidade, tá? Então, todas as coisas, elas foram designadas para funcionar em harmonia. Quando a gente pensa na natureza, é dessa maneira. Quando a gente pensa no nosso corpo, todos os sistemas, é assim. E quando a gente pensa na célula, é assim também, né? Então, as coisas funcionam em harmonia internamente, mesmo que permaneçam distintas, mesmo que sejam funções diferentes, mesmo que sejam com ações diferentes, é assim que funcionam as coisas. Então, é necessário ter unidade interna antes que exista harmonia. Harmonia e unidade são duas coisas bem diferentes. A unidade não implica necessariamente em uniformidade. Não significa que é tudo igual, tá? Para que seja unido, não precisa ser igual. Ação que só tem forma e falta de variedade. Então, não tem a ver com ser uniforme, com ser todas as coisas iguais. As nossas diferentes habilidades e capacidades cooperam para um melhor serviço, elas somam e não dividem. Nosso corpo é interdependente, uma parte de outra. Se o núcleo celular não funciona bem, é a célula toda que sofre. Então, como a gente falou sobre o núcleo celular, né, sobre divisão celular, e a gente já viu que se a divisão celular ela começa a acontecer de maneira descontrolada ou irregular, forma o câncer, por exemplo, né? Então, é necessário que as coisas funcionem numa determinada harmonia para que tudo funcione bem no nosso corpo. Assim como se fosse o ribossomo que não estivesse funcionando, ou a mitocôndria. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Esse princípio de unidade, ele pode ser facilmente identificado aqui na nossa matéria, né? Nisto, nós podemos aprender de que nada adianta que apenas eu me dê bem e funcione bem, né? Então, não adianta nada só você ter o conhecimento se o seu colega não está entendendo, e aí lá na frente todos vão sofrer com isso, né? Não existe aqui um pensamento de superioridade um acima do outro. Então, todos cooperam para um bom funcionamento da sociedade. Se eu não coopero para um bom funcionamento da escola, a escola não anda bem. Assim como se for qualquer funcionário da escola. Então, a sociedade como um todo, ela precisa ter essa harmonia, essa unidade para poder funcionar. A nossa missão só será possível de ser realizada quando a gente entender essa necessidade que nós temos de unidade, que tanto se fala. Para vocês, eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo e copiem no fichário esse princípio que eu coloquei. E aí, abaixo desse princípio que eu coloquei lá na folha ainda, vocês deverão identificar um outro princípio bíblico e explicar com as suas palavras, tá? Isso fica como uma tarefa, vai ser avaliado como nota de fichário de vocês, tá bom? Então, vocês vão, logo abaixo aqui da cópia do meu princípio bíblico, que vocês vão dar um pause aí no vídeo para poder copiar no fichário, vocês deverão colocar o seu princípio bíblico. Lembrem-se que nós temos 7, mas muitos outros princípios associados a esses 7 principais que você pode identificar. E eu quero uma explicação, só que não é uma explicação curta, não. Mínimo de 5 linhas, tá? Para essa explicação do princípio que você identificou, mínimo. Ah, professora, posso fazer com 20? Pode. Pode colocar mais do que 5 linhas, mas o mínimo é com 5 linhas para você poder relacionar o conteúdo que a gente viu com um princípio bíblico que você vai identificar, tá ok? Bom,
Para registrar, então, vocês também vão dar um pause no vídeo aqui e copiar esse texto que eu estou colocando aqui para vocês, sobre célula e divisão celular. Os seres vivos, eles diferem de matéria bruta porque são constituídos de células. A célula é a menor parte dos seres vivos conforme função definida. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula isolada ou junto de outras células forma todo ser vivo ou parte dele. Lembra da teoria celular, né? Quando a gente fala de teoria celular, a gente fala que todos os seres vivos são constituídos de célula, tá? Então, além disso, ela tem todo o material necessário para realizar funções de um ser vivo. Nutrição, produção de energia, respiração, no caso aí a respiração é para produção de energia, e reprodução. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, unidade, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. Juntas, elas garantem a execução de inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. As células que formam o organismo da maioria dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo o seu núcleo, a carioteca. Por isso são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. E aí eu coloquei aqui os termos da teoria celular, que todos os organismos são formados por células, todas as reações metabólicas de um organismo ocorrem em nível celular, e as células se originam unicamente de células pré-existentes. E as células são portadoras de material genético, né? Todas as informações genéticas são contidas na célula e representa a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, assim como o átomo é a unidade fundamental dos compostos químicos. Copiem tudo isso aí no fichário e aí depois que você finalizar isso daí, vocês deverão anexar, pode ser anexado uma folha de fichário mesmo, ou pode ser uma folha sulfite, da maneira que você quiser fazer, pode ser uma ficha literária, 2 fichas literárias, quantas você precisar para fazer. Eu quero que você faça um mapa mental com todo esse conteúdo, desde aquilo que a gente viu sobre núcleo celular, definindo o que era o núcleo celular, o que era nucleolo, carioteca, o que era cromossomo, DNA, até a parte de gametogênese, tá? Então, desde lá do comecinho até a parte de gametogênese. Eu lembro que eu pedi para vocês já um mapa mental a respeito até o P1, né? Sobre núcleo celular. Pode ser usado esse? Pode. Se você já fez, mantenha esse e só acrescenta o conteúdo que ficou faltando em um novo mapa mental. Tá ok? Bom, e aí eu quero fazer aqui com vocês 2 exercícios. Um exercício vai estar, são exercícios complementares, um está na página 37, tá? Que é o exercício 2. O exercício 2, ele diz o seguinte: no fim da fase de multiplicação, espera-se obter a partir de 10 espermatogônias, espermatócitos de primeira ordem, espermátides, espermatócitos de segunda ordem e espermatozoides, respectivamente. Bom, ele quer saber, a partir de 10 células que vão se dividir, 10 espermatogônias, que vão formar espermatozoides, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês um esquema, deixa eu ver se ele vai aumentar, peraí. Um esquema, tá? Então, a espermatogônia está aqui. Uma espermatogônia dessa daqui vai formar quantos espermatócitos? 1. Se ele falou no exercício que são 10 espermatogônias, se é de 1 para 1, vai formar 10 espermatócitos. Então, vamos ver aqui as alternativas. Os únicos que falam 10. A, B e E. A C e a D eu já eliminei. Bom, depois espermatócitos, tá? De primeira ordem. Aí ele quer saber espermátides. As espermátides é depois que já sofreu a meiose 2, antes de se diferenciar em espermatozoide. Então, se ele tem uma ordem de 1 para 4, se ele tem 10 espermatogônias, vai se formar quantas? 40. Então, a alternativa B já eliminei aqui também, tá vendo? Não pode ser. Só vai poder ser ou a A ou a alternativa E. Vamos continuar.
E espermatozoides, não, espermátides, espermatócitos de segunda ordem. Espermatócitos 2, aqui, ó. Qual que é a ordem dele? De 1 para 2. Então, diminui. Tem que prestar muita atenção, porque aí ele tentou colocar uma pegadinha, tá? Então, se é de 1 para 2, tá vendo? 10 espermatogônias formaria 20. Ó, toma cuidado. Então, o A já não poderia ser. Mesmo sem eu saber qual seria o último, né? Que no caso vai ser 40, que é a mesma quantidade de espermátides, eu já tenho que responder aqui, que é a alternativa E, tá bom? Nossa, que é a alternativa E aqui. Você pode assinalar aí no seu livro. Lembrando que esses exercícios têm gabarito, tá bom, pessoal? E aí eu quero fazer o exercício 13, que é um exercício da FUVEST, que está na página 38, que diz o seguinte: o esquema abaixo representa um espermatozoide humano e alguma das estruturas que o compõem. Qual a importância de cada uma das estruturas numeradas de 1 a 4 para a reprodução? Então, ele colocou que 1 é o acrossomo. Você pode definir com as suas palavras. Lembrem-se que o acrossomo é aquela cápsula que vai ter enzima dentro dele para poder perfurar a parede do óvulo, né? Para ele poder fecundar o óvulo. O 2, núcleo. O que tem dentro do núcleo de qualquer célula, gente? Material genético, tá? 3, mitocôndria. Falou em mitocôndria, você tem que lembrar de respiração celular. Respiração celular serve para produzir energia. E o flagelo, que é para se movimentar, tá bom? Você pode escrever isso com as suas palavras, mas eu coloquei aqui a resposta também. Então, o acrossomo, vesícula que contém enzimas que digerem envoltórios do óvulo, garantindo assim a penetração do espermatozoide. 2, que é o núcleo, armazena o material genético que junto do óvulo constituirá o material genético do futuro indivíduo. 3, mitocôndria, respiração celular, fornecem energia para o funcionamento do flagelo. Lembre-se que o flagelo tem que bater muito, ele tem um gasto energético muito grande. E 4, flagelo, que organela de locomoção que garante o deslocamento do espermatozoide, que é a resposta. Bom, pessoal, então a gente para por aqui a nossa aula, que já vamos dar início aí às provas P2 de vocês, tá? Eu espero que vocês estudem. Para o conteúdo da prova, vai cair a partir de citocinese até a página 38, né? Então, seria da página 22 até a página 38 para a prova de vocês, tá bom? Bom, é isso. Até a próxima aula.